Eu gostaria de pedir os irmãos para abrir sua Bíblia, quem tem Bíblia, smartphone, lá em Lucas, a partir do capítulo 10. Culto de missões. Nós vamos ver a missão. O que é a missão? Por que da missão? Quem pode fazer missões? Amém, meu irmão? Na base bíblica. Lucas capítulo 10. A partir do versículo 1. Amém? Amém. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande e em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Não levais bolsa, nem alforjes, nem sandálias, a ninguém saudais pelo caminho. E que em qualquer casa que entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repouse sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai em casa, comendo e bebendo que tiveres, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andais de casa em casa, e em qualquer cidade que entrares, e vos recebeis, comei o que puseres diante de ti. Curai os enfermos que lá houver, dizeis: é chegado-vos o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrares, e vos receberem, saindo na rua, dizendo: até o pó da vossa cidade nos apegou o pó, sacudiremos de vós. Saudais com tudo isso, já é chegado o reino de Deus a vós. Também tem aqui no 19: esse que voltou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal. Mas não vos alegreis, porque os seus dias do Espírito. Alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito no céu. Amém? Amém. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, aqui está a sua igreja, Senhor, a sua palavra escolhida, aqui está o seu céu. Usa, Senhor, conforme o teu querer, fale a tua igreja, através da minha vida, todo o meu Pai, o Senhor cresça na minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Amém. Missões, culto de missões. O que é missões? Missão ou missões é uma tarefa que é designada para alguma ou outra, ou uma ou mais pessoas concluírem. Nós podemos fazer um paralelo. Há pouco tempo, há poucos meses, houve no nosso país, no Rio Grande do Sul, uma grande enchente, e fizeram uma missão humanitária. Juntaram-se todos para levar mantimentos, água, comida, tudo isso. Fizeram uma missão humanitária para ajudar. Também no ano passado, então quer dizer que a missão é levar aqueles que necessitam as coisas. Eles tinham água, mas não poderiam beber. Não tinham comida. Mas a maior perderam carros, perderam tudo. Mas a maior perda foi de vidas humanas. Perderam muitas pessoas morreram. Também podemos, isso é missão humanitária. Podemos falar também sobre missão, porque o que é missão? Missão é uma tarefa que tem que cumprir, eu, ou você, ou algumas pessoas que vão cumprir. Podemos falar também de uma missão, nós vemos muito em filme, missão militar, missão de resgate. Nós sabemos que há um ano atrás, Israel foi atacado pelos terroristas do Hamas. Mataram muitos. Israel repostou, atacou eles contra o Hamas. Mas acontece que tem reféns presos. Israel não ia mandar um exército, mas teve que tirar alguns soldados para fazer a missão de resgatar. Missão também é um tipo de resgate. Aqui nós lemos que o Senhor mandou 70, escolheu 70 dos seus discípulos. Então, se são discípulos, são aqueles que são discipulados. Para que nós possamos sair da missão,
fazer uma missão, precisamos estar discipulados, temos que estar cientes do que vamos fazer. Ele não podia mandar alguém sem estar preparado, porque ele nos alertou a muitos perigos. Missão não é só eu e você irmos a um país diferente, há muitos perigos, e o inimigo vai repostar. Nós vimos aqui que ele falou, e depois disso designou o Senhor 70, mandou diante da sua face em 2 e 2. Isso quer dizer que a missão não se faz sozinho, em 2 e 2, porque se um cair, o outro sempre ajuda. Missão é assim. E ele também nos alertou, e irmãos, como cordeiro em meio de lobos. Quer dizer que a missão não é fácil, tem problemas, tem retaliação. Ele também alertou, grande verdade é a seara, mas em verdade é a seara, mas são poucos obreiros. O mundo, Jesus está falando aqui em parábola, a seara é o mundo, os obreiros somos nós, mas a seara, como ele disse, é muito grande, mas são poucos obreiros. Então ele rogar ao Pai para que tenha mais obreiros para a colheita dessas pessoas que estão no mundo. Falar de missões também é falar do apóstolo Paulo, um grande missionário, um grande ele implantador de igrejas pelo mundo. Quem foi Paulo? Nós conhecemos conhecemos a história de Paulo de Tarso. Paulo era um perseguidor dos judeus, mas a prova de Deus transformado num grande missionário, amém? Deus primeiro pegou Paulo e transformou Paulo, tirou Paulo, que era perseguidor dos cristãos, para o Evangelho, separou Paulo. Paulo fez 3 grandes missões pelo mundo, e as missões não são fáceis. Ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi naufrágio, foi mordido por uma serpente. Não é fácil, mas a missão é muito importante. Eu digo que eu sou fruto de um trabalho de missão. Minha esposa, antes de ser pastora, ela era missionária. Ela veio do Brasil como missionária para Portugal. Ela veio como todos imigrantes vêm para trabalhar, mas ela tinha aquele projeto de missão na vida dela. E chegando lá em Portugal, ela começou a fazer missão, abriu uma pequena célula. Missão se faz se você não é só aqueles que estão lá fora. Missão se faz na minha casa, na sua casa, quando eu e você abrimos uma célula para cuidar do vizinho, cuidar alguém diferente. Isso também é missão. Missão é com os pés do que vão, é com os joelhos do que tocam, e também é com aqueles que ofertam, como eu e você ofertamos na casa do Senhor, para que haja mantimento nas missões também. Então, é a importância da missão. Se ela poderia chegar em Portugal, trabalhar, fazer a vida dela, não abrir a célula, mas não, ela estava num sítio, numa casa, que tinha várias pessoas, tantos evangélicos como não, mas ela abriu e foi uma bênção. Muitos se converteram, muitos voltaram a Cristo, e eu estava perdido, eu tornei corretivo, graças ao trabalho de missão, para que possamos ver quão importante é a missão. Até o nosso Senhor Jesus, Deus mandou o seu Filho como uma missão. Qual foi a missão dele? Jesus disse: eu vim para o meu povo, para as ovelhas perdidas de Israel. Mas eles não quiseram Jesus, então ele falou: eu tenho outras ovelhas de outro aprisco, que sou eu e você. Ele veio com a missão, o nosso Senhor Deus veio com a missão. Nasceu numa manjedoura, tão pobre. Jesus, ninguém sabe, não conheceu na infância dele, a não ser aos 12 anos, que eles desceram para Jerusalém, para uma festa, que ele ficou lá, e procuraram ele. Depois de 3 dias encontraram ele na casa do pai, e a sua mãe perguntou o que ele fazia lá. Ele falou que estava cuidando das coisas do pai. Jesus foi um missionário também. Eu e você, nós podemos ser um missionário. Ficar na mesma casa comendo e bebendo, do que tiver, pois digo que digno é obreiro do seu salário. Quando fazemos missões,
Muitas vezes vamos para países que não falamos a língua, países que têm uma cultura diferente, e todos aqueles que nos abriram a porta, seja como for, não ficamos lá, não, porque essa casa aqui é simples, vou procurar outro lugar, não, ficamos naquele lugar que foi designado. Amém? Nós vemos muitas missões na África, muitas missões em lugares mais distantes, como o Nepal, como nós temos o nosso missionário Altenor. Mas muitas pessoas, às vezes, querem fazer missões de país. Ah, vou fazer missão na Suíça, faz. Não, meus queridos. Aonde Deus designar. Você poderia falar comigo, pastor, mas com a internet agora, precisa fazer missões. É verdade, a internet chega a vários lugares, mas não chega a todos os lugares. Tem lugares, como na África, como falei, lugares que não chegam, não tem internet, porque não tem condições. Tem lugares que a internet chega, como os países comunistas, que são controlados. A palavra não consegue falar a palavra de Deus. E as pessoas, se pegarem com a Bíblia, são presas e muitas vezes mortas. Por isso que temos que ter missão. Missão é você se doar. Nós sabemos que não é fácil deixar a família, deixar tudo para fazer o ide do Senhor. Mas esse é o comando do Senhor: ide por todo mundo e fazer discípulo. O objetivo da missão é fazer discípulo em todos os lados. Nós estamos num país berço de missionários, aqui em Inglaterra, berço de missionários e pregadores. O Evangelho nos alcançou no Brasil, porque vários missionários foram para lá também, saíram dos seus países e foram para lá. Vieram da Suécia, para a Suécia, 2 suecos foram para o Brasil, não falavam a língua, mas tinham uma missão: aprender e pregar o Evangelho. Por isso o Evangelho chegou através deles ao Brasil. E chegamos aqui. Nós somos imigrantes aqui, viemos trabalhar aqui, estamos fazendo a missão do Senhor. Abrimos aqui um trabalho para que nós possamos pregar para as pessoas que nós falamos português, seja português, africanos, ou angolanos, moçambicanos, todos aqueles que falam a nossa língua, para que possamos fazer a missão do Senhor, o ídolo do Senhor. Esse é o projeto da missão. Missão é isso, Senhor. É uma tarefa, é um projeto que o Senhor colocou no nosso coração, para que possamos ir fazer o ídolo dele, para falar com ele. O tema dessa palavra é: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Como alguém vai ouvir falar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se não há quem pregue? Como é que um chinês, um indiano, na Índia ainda há igrejas evangélicas, mas na Índia há é dividido por castas. Se você nasceu numa casta, você é rico, é porque você, seu cargo, você chegou naquela casta. Se você numa casta mais baixa, tem uma casta lá na Índia que faz trabalho mais sujo, de limpeza, de tudo. Porque eles têm essa casta, eles nasceram e eles acham que aquilo é o karma deles. Até que o Evangelho chegou. E Jesus, quando o Evangelho chega, o que diz? Jesus diz: e conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Porque o Senhor, nós temos que levar essa verdade para Ele. Glória a Deus. Temos que abrir os olhos deles, que eles estão no escuro, porque eles precisam saciar a sede. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão que veio do céu. Jesus é a luz desse mundo. Por isso que precisam, na China, os chineses têm lugares que passam um ano numa fila para ler um versículo bíblico, porque é proibido a divulgação. Não pode, porque o Estado é totalitário, eles não deixam conhecer a verdade, porque a verdade liberta. A verdade é Cristo, não há outra verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por isso é muito difícil fazer missões. Aí eu falo: não é fácil. Você tem que ter um chamado, uma disponibilidade para fazer missão e se preparar.
Porque, como ele falou aqui, não é fácil para esse homem. Eles se alegraram, porque Jesus deu o poder para eles expulsar demônios, para fazer curas. Eles estavam todos alegres. Quem não fica alegre, não é? Com o poder de batizar, tirar demônios, curar. Eles voltaram tudo. Ele falou, para que nós possamos mais felizes por ter nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Esse é o maior prêmio. Paulo, como eu falei, foi um grande missionário, um grande pregador, orador, um dos maiores que tem na Bíblia. Mas Paulo, qual foi o prêmio de Paulo? Eu estive na Itália, cheguei hoje, a última morada de Paulo, uma masmorra, no fundo, e ele não negou a fé. Eu não sei, quando eu desci aquela masmorra, eu imaginei um dos maiores pregadores, um dos maiores implantadores de igreja que já existiu, sozinho, todos vão abandonar, todos, menos Jesus, o nosso Deus. E ele não negou a fé. Eu vi um filme que Paulo preso, um centurião não entendia porque ele ainda estava pegado. Falou, por que você não larga isso? E ele falou, não. Mas eu não entendo você. Ele falou, pegou um pouco de água na mão e segurou assim, começou a escorrer e falou assim, nós vivemos a vida toda tentando segurar isso, ela escorre no nosso dedo, que é a vida, mas não vemos um oceano que é a eternidade. Essa é a nossa eternidade, é a nossa casa. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui passageiros. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías diz, começa assim, no ano que morreu o rei Uzias. Eu sempre, por que tem essa conotação? Ficava encachifado. Encachifado é uma palavra, quer dizer, ficava assim, preocupado, mas por que tem essa referência? No ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um bom rei, governou Israel muito bem, governou. Israel estava tranquilo, porque tinha segurança, tinha alimentação, tinha tudo. Mas o homem é soberbo, e a soberba, Deus abate a soberba. Isaías relata que o rei Uzias era rei. Houve um rei que era profeta, que foi Saul. Saul foi rei e foi profeta. Quando o Samuel batizou, ele saiu profetizando. Ele era rei e profeta. Houve outro que era profeta e sacerdote, que era Samuel. Mas o único que é profeta, sacerdote e rei é o nosso rei Deus Jesus. Então Isaías descreve que ele disse que viu a glória do Senhor, eu vi o Senhor no alto sublime trono. Ele começa a descrever a grandeza do trono de Deus, dos querubins, dos serafins, e ele temeu. Ele sai de mim, que sou homem de puro lábio, e moro com gente de lábios impuros. E viu uma voz dizendo, a quem enviarei? E ele disse, eis-me aqui. O Senhor procura quem para enviar. Ele disse, eis-me aqui, tomarei você fazer isso. Mas não foi só assim. E ele ficou com medo, até que um anjo trouxe na Atenais uma brasa do Espírito, pôs nos lábios dele, que era impuro, e foi purificado. É assim que Deus faz. Primeiro, ele tira o pecado do homem, ele trata comigo, com você, ele não manda aí você. Não, primeiro você é capacitado. E o Isaías, o grande profeta Isaías, diz, eis-me aqui. E essa noite, não sei, ele procura alguém. Será que vocês vão dizer eis-me aqui? Vão deixar aqui em Inglaterra para ir à África, cuidar daqueles que precisam? Será que vocês vão ao Nepal? Será que vocês vão à China? Né? Deixar nosso conforto aqui, libras, né? A vida tranquila, ir para lá por causa da tal pedido. Será? Será se perguntar, se o Senhor perguntar, quem enviarei? Será que eu vou dizer, eis-me aqui, Senhor?
Será que nós falamos isso? Por isso que fazer missões não é, como eu falei, é você sair de um país para o outro, ir para o estrangeiro. Não. Fazer missão é mais do que isso. Fazer missão é o ID do Senhor. Porque tem muitos aí no mundo, ele diz aqui, grande é a seara. A seara é grande. Mas os obreiros, aqueles que vão colher, são poucos. O que acontece com a seara? A seara, ou com a plantação, seja o que for, ela tem que ser colhida. E se não tiver pessoa suficiente para colher, aquele fruto, o trigo, aquilo estraga, perece. O mundo está padecendo por conhecer a palavra da cruz. Quantos estão partindo sem conhecer Jesus? Quantos estão? Essa nação, como eu falei, foi berço de tantos pregadores. Nós saímos nas ruas, e quando falo de Jesus, eu vejo algumas pessoas, Deus tem levantado missionários, pessoas, missionário é aquele, eu e você, é tudo que você faz, você prega uma palavra, entrega um folheto, você está fazendo uma missão. Eu vi os jovens pregando, e o passavam as pessoas balançando a cabeça, rindo, e eles pregando. Víamos também um senhor que eu já vi há muitos anos aqui, ele estava sempre ali no centro de Bárbara, pregando a palavra, pregando a tempo fora de tempo. Ele está fazendo a missão dele. Ele é um João Batista, pregando no deserto, e muitos maneiram a cabeça. Louvado seja o nome. Aqui no Romanos, capítulo 14, começa assim. Paulo ao Romano. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sem pregação, não há conversão. E para pregar, alguém tem que pregar, alguém tem que ir. Aqui no 15 diz: quão formosos os pés do que anuncia a paz, e os que anunciam coisas boas. As coisas boas são as boas novas. As coisas boas são que Cristo é a salvação. As coisas boas são que nós vamos morar com Ele. As coisas boas que Ele disse que vai voltar para nos buscar. Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O homem, promete, mas o homem é válido. E às vezes nós somos circunstanciais. Você pode me prometer alguma coisa, olha, como prometo um emprego, mas de repente você já prefere o emprego. Você pode me prometer, olha, eu preciso de dinheiro, você pode me prometer, mas devido à circunstância você não tem. Mas aquele que prometeu, aqui ó, aleluia. Amém, glória a Deus. Falar sobre missões é falar, como eu falei, sobre o desejo do Senhor, que é alcançar todos. O nosso Senhor Jesus não veio morrer só veio morrer por todos. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Senhor, dono de todo ouro e toda prata. Aqui nessa terra ele tinha tudo emprestado. Quando ele nasceu, colocaram uma manjedoura. Não era dele aquela manjedoura. Quando ele entrou em Jerusalém, montado no burrinho, também o burrinho não era dele, era emprestado. Quando ele foi fazer a última ceia, aquele local que ele estava com seus discípulos, não era dele, era emprestado. Até na sua morte, quando ele morreu naquela cruz, não era dele, era minha, era sua. Aquela cruz não era dele. E ele se entregou por mim, por você. Oh, glória a Deus. Que amor é esse? Tem um mas que amor é esse, né? Glória a Deus. Às vezes, não entendemos como Jesus nos amou, como pôde entregar seu filho para morrer por nós, pecadores, inimigo dele. Ninguém, em sua consciência, faria isso. Eu não faria. Quem faria isso? Entregar alguém, não é o seu filho, seu único filho.
por amor a mim e você. Nós somos a resposta do Senhor ao Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque fazer missões parece romântico, mas não é fácil fazer missões. Nós temos que orar por aqueles que estão na frente da batalha, que são os missionários. Orar, temos que ajudar de qualquer forma, porque precisam, eles estão nos países, estão fazendo. Muitas vezes eles vão para lá, que agora eu acho que o Antenor é o segundo, né? Tinha lá outro, tinha o Pedro. Pedro começou a obra, o Antenor está concluindo. Como o Paulo falou, Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento vem de Deus. Aleluia. Não é eu e você que vão fazer. A obra é dele. A obra é dele. Quando ele manda, ele nos capacita. Quem sou eu? Tá? Sem falar muitas coisas, mas é a capacidade dele, a misericórdia dele. É pela misericórdia Glória a dele. Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sei de onde vim. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Amém, filho? Amém. Que possamos refletir essa noite. Quem pregará? Quem ouvirá o Senhor que prega? Como alguém vai se converter ao Senhor Jesus se você trabalha com o seu lado, você nunca falou que é crente, nunca falou de Jesus para ele? Como ele vai? Ah, mas que ele é muçulmano, que é isso? Uma conversa de amigos falando, eu trabalhei com um amigo muçulmano e ele quis saber de Jesus. Ele primeiro não entendia como era 1 e 3, porque quando você fala, esse Deus seu é 3, aí eu comecei a falar, eu não sei falar inglês, não deu, mas ele teve curiosidade sobre Jesus, perguntou como é que conhece Jesus. Eu falei, olha, lá no quarto, ajoelho e falo, Jesus, se você é real, eu quero te conhecer. Eu falei, como eu vou fazer? Eu não sei. Quando? Também não sei. É do jeito dele. Se você quer conhecer ele, ele falou, mas eu não entendo. Eu falei, se você quiser verdadeiramente conhecer quem é Jesus, clame a ele, peça a ele. Ele, de um jeito de outro, ele vai. Então, tem pessoas que querem saber, têm conhecimento, mas é complicado, porque eles foram criados naquilo, mas eles querem saber que Deus é esse que nós falamos, que nós, não é? Um Deus tão invisível, mas real, engraçado, invisível, mas real, né? Está dentro de nós, todos os dias. Ele não estaria conosco todos os dias. Às vezes eu fico perguntando, meu Deus, realmente quando nós estamos no mundo achamos que é loucura, o Evangelho é loucura para os homens. Porque como é que pode? Mas o Evangelho é a palavra do Senhor, amém, meus irmãos? Amém. Que possamos refletir, né, sobre as missões e sobre como somos privilegiados. Tantas pessoas, milhões e milhões, na China tem 1 bilhão de pessoas. Quantas pessoas conhecem o Evangelho na China? Ainda tem mais quase no outro 1 bilhão. Quantas pessoas foram alcançadas? Quem vira aquilo? Amém, meu filho? Amém. Glória a Deus.